Olá, turminha do P1. Vamos com as atividades? Então vem com a tia Jéssica. Bom, olá, amiguinhos. Hoje vamos aprender a dança devagarinho e rapidinho, com a música que a tia vai colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? É o seguinte, conforme os instrumentos forem tocando lentamente, a criança vai dançar devagarinho. Conforme os instrumentos forem tocando, né, rapidamente, a criança vai dançar rapidinho. E aí, depois que a criança dançar, né, que ela dançou devagarinho, rapidinho, ela vai me dizer, marcando com X o animal mais rápido e pintando com vermelho o animal mais lento. Agora, neste momento, a tia também vai disponibilizar outra musiquinha, só que essa musiquinha vai ter apenas o instrumental, tá? É uma música, são músicas infantis, só que apenas com instrumental. E ela tem o objetivo de despertar na criança sensações. Então, na verdade, ela vai ter uma percepção auditiva e o instrumento que chamar mais a atenção dela, ela vai ter que imitar esse som ou reproduzi-lo com o instrumento que ela tiver em casa, né? Deixa eu tirar aqui. Nesse momento agora, né, em outra atividade, vamos trabalhar com a criança atitudes de respeito para escutar, né, para respeitar o próximo. Com as crianças sentadas, converse sobre o assunto, né, o quanto é importante respeitar as pessoas, quando tiver um monte de gente no mesmo lugar. A gente precisa entender que todo mundo, né, vai gostar, vai querer se expressar, vai querer falar, mas que não é possível todos falarem ao mesmo tempo, porque assim ninguém se entende, não é mesmo? Você também pode questionar as crianças sobre como elas iriam se sentir quando elas estivessem falando e alguém atrapalhasse. Isso é muito importante para que elas tentem se colocar no lugar das outras pessoas, um dos outros, né? E agora que a gente entendeu um pouquinho, né? A gente vai partir para a prática, para a brincadeira. Então, é necessário 5 fichas para cada criança e uma caixa. Coloque essa caixa onde a criança possa ver, tá? E aí, distribua para cada criança 5 fichas. Então, é interessante que tenha, no mínimo, 3 crianças, primo, irmão, que você sabe que não vai ter risco, né? Crianças que moram perto, tá bom? Então, assim, com todo o cuidado, tá? A gente entende que a gente está num momento de pandemia, mas quando eu falo assim, para ter crianças para, né, fazer essa atividade, eu digo um irmão, um primo, pessoas que você conhece, famílias que você conhece, que não tem risco, né, com o vírus, né, para que não haja problema. E aí, após, faça uma pergunta para o grupo. Por exemplo, quem, as 3 crianças ou 2 que tiver ali, quem quer contar um sonho que teve na noite anterior? E elas vão querer falar até dizer chega. E aí, se enquanto uma criança estiver falando, a outra interromper, né? Aquele que interrompeu deverá perder uma ficha, né? Colocar a ficha dentro da caixa. Nessa brincadeira, o ganhador será aquele que perder menos ficha, portanto, poderá ter vários ganhadores. Então, nessa brincadeira, a criança vai entender que ela precisa esperar a vez dela para falar. Então, enquanto o coleguinha está falando, ela precisa ouvir e entender o que o coleguinha está falando, para que no momento certo ela comece a falar. Caso não, ela vai perder as fichas que ela tiver na mão, tá bom? E na última atividade, vamos falar sobre os atletas brasileiros do vôlei. Você conhece esses jogadores aí?
Eles jogam vôlei. Você conhece o vôlei? Bom, é um esporte muito conhecido nas Olimpíadas. Nele, precisamos jogar usando as mãos, como vocês estão vendo aí na foto. Nesse momento, quer dizer, usando as mãos, e a bola não pode cair no chão. Mas nesse momento, quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Você já percebeu que a maioria deles são gigantes? Eles são enormes. Isso por causa da altura dessa rede que vocês estão vendo aqui, né? A tia se perdeu. Isso por causa da altura da rede que fica no meio do campo. Por isso, é necessário que os jogadores sejam bem altos. Bom, agora que você conheceu um pouquinho sobre o esporte, eu vou querer saber o quão gigante você é. Por isso, é necessário ter uma fita métrica para medir a altura de todos da casa. Ao final, quero saber quem é o maior e quem é o menor da casa, tá bom? E essa foi a última atividade desta semana. Então, a tia volta na semana que vem com mais atividades. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima.